Eu fui parar a Macau. Bem, a minha casa é Portugal. É sempre um prazer falar da minha terra, do coração, não é? Porquê é que foste parar a Macau? Macau na Bagagem, um podcast sobre histórias de vida em Macau. Quando é que foste para Macau? Fui para Macau em setembro de 2010. João Godinho era produtor na TVI quando decidiu ir para Macau devido à situação de desemprego com que se deparou. Porém, desse acaso da vida, surgiu a paixão por Macau, onde viveu há alguns anos. O primeiro emprego que teve foi a montar máquinas de jogo num casino, mas depois entrou para a área da produção na Teledifusão de Macau, que é a televisão pública de Macau. Dos anos que passou em Macau, João Godinho recorda outra grande paixão, o futebol e os amigos que fez com isso. Porquê? Porque na altura eu estava casado e tinha acabado de sair da TVI em Portugal em 2009 e foi o ano em que houve uma crise económica que coincidiu com a minha saída da TVI e na altura a mãe das minhas filhas que tinha crescido em Macau teve uma oportunidade e fomos à aventura. Primeiras impressões que tiveste de Macau? Gostaste? Odiaste? Aprendeste a gostar? A primeira impressão foi super positiva. Eu nunca tinha tido a ideia de viver de fora de Portugal, não estava sequer nos meus objetivos. E a primeira vez que eu aterrei em Macau foi ótimo. O cheiro, o calor, foi um misto de sensações. Eu adorei Macau. O que é que mais gostaste de Macau? A comida, as pessoas, alguma coisa concreta? Eu gostei muito. Que te tenha despertado mais? Gostei muito das pessoas. Fiquei com muitos amigos chineses que ainda hoje mantenho o contacto. E acho que isso foi das coisas que mais me marcou, foram as pessoas. Portanto, tu vais para Macau e qual foi o teu trabalho lá? Portanto, foste fazer o quê concretamente? Aí começa a minha história. A minha história de Macau é provavelmente completamente diferente do comum das pessoas que vão para Macau, que já vão com trabalho, que vão contratadas. Eu na altura fui completamente à aventura. As minhas filhas eram muito pequenas e eu tive talvez 6 meses sem trabalhar, sem conseguir arranjar trabalho. O meu primeiro trabalho foi no Galaxy Macau, a montar que é um casino, máquinas, que é um casino, um dos casinos. Na altura estava já na fase final. E foi o meu primeiro trabalho, foi montar máquinas, slot machines. Daí conheci pessoas fantásticas, também foi um pouco daí que depois comecei a minha participação no futebol em Macau, que foi uma coisa que sem querer, mas que depois também me marcou muito. O futebol que é bastante amador, mas tem equipas dos 3 grandes clubes, portanto tem o Benfica de Macau, o Sporting de Macau e o Futebol Clube do Porto de Macau, e tu jogavas no Sporting de Macau e jogaste depois na equipa formada pelo Consulado-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong. Exatamente. Sim. Foi giro porque eu na altura ainda não tinha o BIR, que é o bilhete de identidade de residente. E então eu estava a treinar no Benfica de Macau, porque eu sou do Benfica, grande adepto do Benfica. Só que na altura, como eu não tinha o cartão de residente, tinha que jogar como estrangeiro.
pronto. E houve uma malta que conheci que jogava no Sporting de Macau, pronto, e convenceram-me a ir fazer uns treinos, e na realidade foi se calhar os melhores 2 anos da minha vida em Macau. Ainda hoje tenho grandes amigos dos tempos do Sporting de Macau. Muitos deles já estão em Portugal, encontramos com alguma regularidade, mas foi sem dúvida se calhar o que melhor de me aconteceu em Macau, porque Macau para mim eu amei e odiei. O que é que odiaste? Odiei por questões muito mais pessoais, mas eu acho que Macau para mim, eu nunca vi Macau como um sítio que eu pudesse fazer a minha vida, ou seja, eu gostei muito de Macau, foi uma experiência fantástica, cresci muito, abri muito os meus horizontes em Macau. Eu infelizmente quando fui para Macau já muito tarde, com 30 anos, infelizmente o meu inglês não era fantástico. Foi uma das coisas super positivas, melhorei muito o meu inglês, conheci pessoas de todos os sítios do mundo. No fim acho que foi bastante positivo, mas há aqui um misto de amor, Ódio. não é bem ódio, mas há aqui um misto de sentimentos com Macau. Falemos do futebol. Como é que descreves o futebol em Macau? Portanto, é muito amador ainda. Lamentas que seja assim? Eu acho que neste momento, bem, eu também já não tenho contacto ainda, que ainda tenho alguns amigos que continuam a jogar neste momento, ainda muito mais amador. Na altura que eu cheguei em Macau, bem, o futebol em Macau é profissional para o território, obviamente, tendo em conta que Macau é um território muito pequeno, mas o futebol é profissional se compararmos com outras ligas. Agora, obviamente, que tem um amadorismo muito grande ainda. Eu acho que apanhei os melhores anos do futebol, porque apanhei a fase em que vieram muitos jogadores do Brasil, até muitos jogadores de Portugal, muitos jogadores da China. Tinha um grande treinador, Rui Cardoso, do qual eu ainda sou grande amigo, que acho que foi um dos grandes dinamizadores do futebol em Macau. Conheci o professor Agostinho, que foi meu treinador no Sporting, que também, tal como o Rui Cardoso, também já voltaram. Conheci pessoas que na realidade queriam muito que o futebol crescesse, mas eu acho que, tendo em conta a dimensão do território e a dimensão do campeonato em Macau, e provavelmente geograficamente onde está Macau, faz com que não seja fácil fazer com que o futebol seja mais profissional. Aventuras que tenhas vivido como jogador, ou momentos mais engraçados em campo, ou desafiantes, digamos assim, engraçados se calhar não é o termo mais correto, mas assim da tua carreira como jogador, que era em part-time, não é? Sim, eu jogava completamente, apesar de ganharmos qualquer coisa sempre, jogava eu e acho que a maioria das pessoas jogavam. Tínhamos uma pessoa no Sporting de Macau, que era o brasileiro Léo, que acho que era o único jogador que tinha vindo do Brasil, que era o único profissional. Nós éramos todos amadores, e era part-time. A história mais gira é que, bem, a nossa equipa no Sporting Macau na altura era praticamente formada por adeptos do Benfica, e isso era uma das coisas super engraçadas. Mas nós, na realidade, vivíamos o Sporting de Macau quase como profissionais, porque muitas daquelas pessoas se calhar nunca tinham jogado em Portugal. Eu joguei futebol em Portugal, joguei no Casa Pia, joguei no Estrela da Amadora, cheguei a estar no Estoril, ou seja, cheguei a jogar obviamente nas camadas jovens, mas já era profissional na minha altura, mas muitos deles não. E especialmente a minha segunda época no Sporting, quando nós subimos da terceira à segunda divisão, acho que foi assim o primeiro grande marco, porque a nossa equipa éramos amigos.
e era muito giro porque tínhamos pessoas mais velhas que jogavam connosco. Dois dos grandes jogadores de sempre de Macau jogavam no Sporting de Macau. Foi muito giro, era super, super engraçado, e especialmente por isso, por jogarmos no Sporting de Macau, mas grande maioria nem sequer era adepto do Sporting. Por que não jogar no Benfica de Macau? A estrutura não era possível jogar na equipa do Benfica de Macau? Era possível jogar o Benfica de Macau, mas nós, depois de iniciarmos o projeto com o Sporting de Macau, a nossa equipa era uma equipa formada por amigos, e a partir daí já não fazia sentido ir para o outro lado. Eu depois acabei por jogar na equipa do Consulado, que na altura depois foi o treinador Rui Cardoso que foi comandar essa equipa, o Vítor Sereno, que era o cônsul. E que foi o grande dinamizador dessa equipa. Foi o grande dinamizador dessa equipa. Aliás, ele jogava bem. Eu acho que o Vítor, quando entrava em campo, ou seja, esquecia a parte política dele em Macau e passava a ser um de nós. E aquela equipa, ganhámos muito, muito, muito com aquela equipa. Tínhamos uma equipa muito, muito boa, e todos os jogadores que estavam lá, foi tudo graças ao Vítor e graças ao Rui Cardoso, mas especialmente ao Vítor, porque ele dinamizou muito, muito, muito o futebol. Não só o futebol, como toda a comunidade. Eu acho que o Vítor fez um papel brilhante em Macau, com a comunidade. Nós éramos muito próximos todos, não é? Porque jogávamos com ele quase todos os fins de semana, treinávamos, mas ele sem dúvida que fez um papel fantástico para a comunidade portuguesa, através do futebol. O Vítor Sereno era então cônsul de Portugal em Macau e Hong Kong, foi depois embaixador do Senegal num novo posto, foi embaixador do Japão e atualmente é diretor dos serviços de informação em Portugal, mas ele ainda é bastante recordado em Macau como um cônsul que fez um bom trabalho, não é? E que realmente dinamizou muito através dessa equipa do futebol. Sim, ele através do desporto, ele era muito focado no desporto. Ele corria imenso, ele fazia imenso desporto, ele raramente faltava a um treino, apesar de todo o trabalho que ele tinha que fazer. Era uma pessoa muito próxima da comunidade portuguesa, era uma pessoa de fácil comunicação. Foi sem dúvida uma pessoa que marcou muitas pessoas em Macau, pelo menos nos anos em que eu tive, de 2010 a 2015. Acho que foi uma pessoa muito, muito, muito importante em Macau para a nossa comunidade. João, além dessa experiência no Galaxy, que foi a primeira e que não estava muito relacionada com a tua área profissional e do futebol, tu depois trabalhaste na teledifusão de Macau. Como é que foi trabalhar na televisão pública de Macau, que também tem a sua história e que celebrou agora recentemente 40 anos de existência? Foi uma etapa muito boa, porque na realidade consegui trabalhar na minha área. Eu fazia, na altura, assistência de realização, pertencia à equipa de realização. Fiz também algumas reportagens como operador de câmara. Participei em vários programas, participei no TDM Desporto. Foi uma etapa bastante gira. A TDM, obviamente, que é uma televisão que, comparativamente, não é com aquilo que eu estava habituado. Eu trabalhei 10 anos na TVI. Obviamente que foi um pouco recordar quase o começo da televisão.
Mas pronto, temos que perceber a dimensão, não é? Da televisão. Em Portugal, não é? Exatamente. Foi em 94, portanto achas que a TDM ainda estava com esse atraso? Eu, quando entrei em 2010, a TDM estava com um atraso ainda muito, muito grande. Ainda havia cassetes, não é? Não havia cassetes, quer dizer, ainda havia cassetes, já não se utilizava, obviamente, mas eu ainda fui encontrar um grande jornalista, Vítor Rebelo, que na altura ainda era colaborador da RTP, ainda tinha o vínculo da RTP quando eu entrei na TDM, mas obviamente que estava uns bons anos atrás a nível de tecnologia, mas geograficamente e principalmente a nível da população-alvo, que era o português, fazer televisão para um público que é uma minoria, não é? Não é fácil, e provavelmente se calhar também tinha a ver com apoios financeiros, mas foi sem dúvida uma das melhores etapas da minha vida em Macau. Dos meus 5 anos, eu acho que passei 2 anos e meio ou 3 anos na TDM. Foi bom para mim, pelo currículo, foi bom porque conheci mais uma vez imensas pessoas interessantes. Privei também com alguns jornalistas da parte chinesa, se bem que não era tão fácil, porque havia ali não digo uma barreira, mas havia ali uma linha que separava a redação portuguesa da redação chinesa, mas tenho muito boas recordações da TDM. Grandes coberturas televisivas que tenhas feito, assim, algum trabalho que te tenha marcado, quer a nível da política local ou quer a nível de questões da sociedade? E na realidade, nos anos em que eu estive em Macau, não coincidiu com grandes revoluções ou com grandes problemas. Não tive assim nada, na realidade, impactante nos 2 anos e meio que tive em Macau. Tive sim um enorme prazer em trabalhar com pessoas fantásticas, mas eu fazia parte muito mais do Jornal Nacional. Nunca participei em grandes, infelizmente, no telejornal, no Jornal da Noite e na parte do desporto, por isso infelizmente nunca participei na parte de noticiosa, digamos assim. Sim, nunca participei muito, por isso não tenho assim na realidade uma grande história impactante dos anos que eu tive na TDM. Acho que não houve grandes acontecimentos. Participei na Rota das Letras, no Festival Literário, um ano em que eu me lembro que um dos grandes convidados foi o Ricardo Araújo Pereira. Eu acho que foi dos primeiros anos do Festival Literário em Macau, e talvez do tempo em que eu estive em Macau, ou melhor, não em Macau, mas do tempo que eu estive no TDM, se calhar foi das coisas que eu mais gostei de trabalhar, também porque havia imensos escritores portugueses que eram convidados, e isso era sempre um motivo de felicidade extra nós em Macau recebermos pessoas de Portugal. Depois a festa da lusofonia, que também cheguei nos 2 anos e meio que estive em Macau, também participei ativamente em reportagens na lusofonia. Relação com a comunidade chinesa, portanto, tentaste aprender chinês ou nunca conseguiste estabelecer uma relação próxima? Eu, através do futebol, no meu primeiro ano, eu jogava tínhamos vários macaenses, ou seja, chineses de Macau,
que jogavam na minha equipa, e tinha uma relação fantástica com eles. Naquela altura, eu acho que consegui uma comunicação muito básica, mas naquela altura tentei aprender muito, mas a realidade é que tanto cantonense como o mandarim não são propriamente duas línguas fáceis, são línguas que têm que ter imenso estudo, e que têm que ser praticado todos os dias. Mas os 5 anos que eu vivi, sempre que ia ao supermercado, que ia ao mercado, que ia a lojas, eu tentava e esforçava-me sempre para tentar o mínimo para ter uma comunicação, os números, o dinheiro, para a esquerda, quer isto, quer aquilo, eu acho que consegui. Depois obviamente que se perde facilmente porque não é uma língua fácil. Como é que foi a integração das tuas filhas? Só tens meninas? Como é que foi a integração delas na escola? Elas andavam na escola portuguesa de Macau, certo? Certo, antes disso elas ainda passaram pelo Costa Nunes, Que é um jardim de infância. que é um jardim de infância, passaram as duas pelo Costa Nunes. A integração foi muito fácil, e principalmente porque a mãe é educadora de infância, e foi essa a razão que levou a Macau, foi ter ido para o Costa Nunes. Por isso, em relação às minhas filhas, foi muito, muito fácil, e na realidade as minhas filhas ainda ficaram muito mais tempo. Eu fiquei de 2010 a 2015, e as minhas filhas voltaram a Portugal só em 2021. Por isso, na realidade, as minhas filhas têm muito mais tempo de Macau do que Portugal. Elas estão aqui há 3 anos, mas para elas foi super, super fácil. Macau é um sítio fantástico para os miúdos, tem imensa segurança. Obviamente que é uma bolha, e acho que quem cresce em Macau, acho que na realidade é a minha opinião, mas não vem com a melhor preparação para vir para Portugal, não é? Vivem numa bolha muito pequena, num ciclo muito pequeno, numa segurança fantástica, e de repente chegar a Portugal e ter o mundo inteiro aos pés. Ou seja, não há um contacto com famílias desfavorecidas, não há um contacto com insegurança, não há um mínimo risco de assaltos na rua, por exemplo. Portanto, isso não existe. Na realidade, eu nunca assisti nos meus 5 anos a nenhum problema social desse nível, pelo menos na comunidade portuguesa, que é aquela que nós estávamos muito mais inseridos, não é? E a realidade é que Macau, tanto pela parte financeira que se pode ter em Macau, que em Portugal é muito mais complicado, não é? Os salários que se praticam em Macau é extremamente complicado de conseguir voltar a Portugal e de voltar a ter um salário como se tinha em Macau. E principalmente para os miúdos, não é? Que vivem num território tão pequeno e que têm uma proximidade com todos os amigos da escola e com todos os pais. De repente voltar para Portugal, seja para Lisboa, para Cascais, para o Porto, para Braga, para Faro, seja onde for, não é? Que são cidades grandes, em que a estrutura social é muito diferente. Existem efetivamente muitos problemas sociais em Portugal, existem várias classes sociais em Portugal, ao contrário do que acontece em Macau, que basicamente existe uma classe social, não é? Onde todas as pessoas, na realidade, pelo menos financeiramente, vivem com um suporte muito bom. Acho que para quem chega a Portugal vindo de Macau, depois de tantos anos, a adaptação pode não ser tão simples. Para ti foi difícil? Para mim não foi difícil por outras razões.
Eu saí de Macau porque eu quis, porque não fazia sentido eu estar em Macau naquela altura. Por isso, para mim, foi muito, muito fácil voltar a Portugal. Hoje em dia, acho que fosse qual fosse o convite a nível financeiro, não voltaria a Macau. Eu gostava imenso do Templo da Má, foi um dos sítios que mais me marcou em Macau, porque nós vivíamos na Penha, e era muito, muito próximo do Templo da Má, onde as minhas filhas brincavam, muito, muito pequenas, e o Templo da Má teve ali um impacto grande. Foi giro ter voltado a ver as casas, que eu vivia em vários, mas foi giro. Fui ao Mercado Vermelho, que era um dos sítios que eu também gostava muito, da confusão, da azáfama. Tive nos cafés que infelizmente já não existem, num café português que nós nos encontrávamos quase todos perto da escola portuguesa. O Caravela. Estava-me a esquecer o Caravela, que já fechou há muito. Ao fim de muitos anos, não é? Sim. Passei pela escola portuguesa, onde as minhas filhas estudaram. Foi assim um misto de emoções. Levei um amigo meu que nunca tinha ido a Macau e que adorou o misto da arquitetura portuguesa com chinesa, os nomes das ruas em português. Eu acho que para pessoas que nunca visitaram Macau, estarem na realidade no sul da Ásia, num sítio onde se olha para as placas das ruas e está escrito em português, eu acho que isso que é bastante giro, não é? Nós estarmos do outro lado do mundo e conseguirmos ter um bocadinho de Portugal. Achei Macau muito mais fechada, não encontrei tantas pessoas portuguesas na rua como nos 5 anos que eu tive, em que sim, aí a comunidade portuguesa era bastante grande. Entre 2010 e 2015 havia uma comunidade portuguesa muito, muito grande. Não encontrei tantas pessoas na rua. E as pessoas e os meus amigos que ainda se mantêm em Macau partilham da opinião também que Macau está cada vez mais fechado. Em termos de mentalidade, não é? Em termos de mentalidade. Como é que te traduzes essa mudança? Medo de falar, medo de falar eu em acho público? Que é medo de passar as ideias, principalmente na comunicação social. Acho que está a acontecer muito isso. Acho que está a haver um período ditatorial, está a haver uma censura enorme da parte do governo chinês em proteger cada vez mais Macau, e acho que com o tempo Macau vai ser chinês. Quer dizer, nunca deixou de ser, não é? Teve apenas sob a administração portuguesa durante muitos anos, mas obviamente que cada vez mais vai se tornar chinês, e acho que cada vez mais os portugueses vão ter menos importância na governação no dia a Macau, dia. no dia a dia de Macau. O que é que Macau te trouxe? Ou te deu? Bem, especialmente amigos para a vida, uma experiência fantástica de viver na China, mas sempre com um contacto Mais europeu? mais não é? europeu, muito português, se bem que há muitas nacionalidades, obviamente, mas Macau, pela história de Macau, obviamente a parte portuguesa é super, super importante. Mas Macau, das coisas que mais marcam, acho que foi os amigos que
que eu fiz para a vida. Obviamente que tive imensas experiências, a facilidade de viajar para outros países, não é? Tive a facilidade de ir à Indonésia, de ir à Malásia, de ir à Tailândia, de ir ao Camboja, de visitar várias vezes a China, de ir várias vezes a Hong Kong. A proximidade com todos esses países foi também uma das coisas que eu recordo com saudade, não é? Não é tão fácil hoje em dia de Portugal ir à Tailândia, mas eu diria que para mim, obviamente, as amizades que eu fiz em Macau foram muito, muito importantes.